Nesse vídeo vou falar um pouco sobre amortização dos fundos imobiliários, o que é a amortização dos fundos imobiliários e como devemos prosseguir para estar declarando essa amortização desses fundos imobiliários, ok? Mas antes de estar falando o que é amortização, como ela é aplicada nos fundos imobiliários, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Isso é importante para que o YouTube esteja sempre avisando quando eu postar novos vídeos aqui no canal, ok? Então vamos lá. O que é amortização? Muitas das vezes, as pessoas que estão investindo em fundos imobiliários, ao receber amortizações desses fundos, acaba confundindo amortização com rendimento. Rendimento dos fundos imobiliários são o lucro ali que o fundo obteve através do aluguel. Então, aquilo ali é rendimento. Já a amortização do fundo é parte do capital investido que está sendo devolvido para o cotista do fundo. Então, imagine lá que você investiu em um fundo imobiliário, comprou 100 cotas desse fundo ao preço de R$ 100. Ou seja, você investiu nesse fundo R$ 10.000. Aonde esse fundo ali, depois de um período, vai amortizar seus cotistas. Então essa amortização é parte do capital que você investiu nesse fundo que está sendo devolvido para você. E não é rendimento. Então você não tem que confundir amortização com rendimento. Então imagine lá que você tinha os 10 mil investidos nesse fundo e esse fundo te amortizou ao longo de um período, ao longo de um tempo, R$ 1.000. O que vai acontecer? Você agora tem investido R$ 9.000 e não mais 10 mil, porque o fundo te devolveu, te amortizou com R$ 1.000. Então você vai ter que abater, diminuir daqueles 10 mil, esses R$ 1.000 que você recebeu, passando agora a ter 9 mil investido. Aonde na questão do fundo, como você tinha cotas desse fundo, 100 cotas ao preço de R$ 100, e agora você passa a ter o quê? 100 cotas ao preço de R$ 90. Então agora seu preço médio, que era de 100, passa a ser de 90. Então você tem que ir fazendo esse ajuste cada vez que o fundo te amortizar. Perfeito? Ok? Tem aí? Passado isso aí, aonde eu devo prosseguir para estar declarando a amortização, onde eu devo estar fazendo esse ajuste anual para que a Receita saiba. Você vai em bens e direitos, e quando você estiver declarando aquele fundo, você coloca essa amortização. Então imagine então, veja lá, você tinha 10 mil investido no fundo e ao longo de 2020, por exemplo, você recebeu os R$ 1.000. Você vai colocar lá em bens e direitos com o código 73, que é o código para fundos imobiliários. Então lá no campo, na aba que for aberta, você vai colocar o CNPJ do fundo e no campo discriminatório você coloca ali o código do fundo, o administrador do fundo. Se quiser, coloca mais uma vez ali o CNPJ, coloca a corretora que você opera, coloca a quantidade de cotas que você tinha e o preço médio naquele fundo. E também coloca que recebeu X valor de amortização daquele fundo. Perfeito? E no campo situação em 31 de dezembro de 2020, nesse exemplo, você irá colocar qual é a sua posição. Imagine que você tinha investido 10 mil no fundo, porém recebeu R$ 1.000. Então agora a sua posição no fundo, como o fundo não foi liquidado, ele está sendo amortizado ao longo do tempo, você coloca R$ 9.000. Em vez de colocar 10 mil, você coloca R$ 9.000 no campo posição em 31 de dezembro de 2020, ok? Simples assim. Muitas das vezes as pessoas, e eu vejo muitos ensinando, colocando que deve colocar amortização no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Não é ali, gente, não é, porque a amortização não é um rendimento.
ela é parte do capital investido que está sendo devolvido para o cotista, para o investidor. Você só terá que estar deduzindo, subtraindo do seu valor investido aquele percentual da amortização que foi devolvido para você. Até aí, ok, né? Só uma observação. Se o fundo for liquidado, terminou o prazo de liquidação do fundo, e aí o fundo tiver sido vendido por um valor acima do seu valor patrimonial, se o fundo naquela venda que o administrador vendeu obteve lucro, foi vendido acima, um valor acima do seu patrimônio, então aquilo ali é tributável. Mas é o administrador do fundo que irá recolher esse imposto de renda e repassar para a Receita. Cabe a você fazer só o ajuste quando aquele valor for repassado para você, você acrescentar no seu preço médio ali e só declarar para a Receita. Então imagine que você tinha lá um fundo lá, o seu valor do fundo lá, preço médio por cota era de R$100, ok? Porém, o fundo tinha um valor ali patrimonial de 10 mil e o administrador, quando aquele fundo foi liquidado, vendeu por um valor a mais, imagine lá 12 mil. Então, obteve ali um lucro ali de R$2.000. Então, aqueles R$2.000 serão tributados em 20%. Mas isso aí é o administrador do fundo que vai fazer todo esse processo e repassar para a Receita. Aonde o restante daquele percentual que sobrou irá ser distribuído para os cotistas. Então imagine que na hora da distribuição foi distribuído R$10 por cada cota. E seu preço médio por cota era de R$100. Se você recebeu mais R$10 por cada cota, vai ter que acrescentar esses R$10 ali nos R$100 da sua cota, então passando a ter um preço médio ali agora de R$110. Perfeito? Então, isso aí você vai lá em Bens e Direitos, com o código 73 e só vai fazendo ajuste ali, abatendo caso você tenha recebido a amortização. Simples assim. Se for liquidação total do fundo e foi vendido com lucro, você terá que acrescentar lá o percentual que você recebeu a mais daquele fundo e não precisa pagar imposto de renda, porque o administrador do fundo já pagou e repassou aquilo para a Receita. Cabe a você só justificar isso aí. Simples assim. Então, para fazer a declaração da amortização dos fundos imobiliários é em bens e direitos e não em rendimentos isentos e não tributáveis. Até porque a amortização não é um rendimento, mas sim parte do capital investido que está sendo devolvido para o investidor. Espero que tenha entendido. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.